Agora vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos no capítulo 4. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus, ele está ensinando os seus discípulos. Logo no início do capítulo, nós vemos Jesus ministrando as parábolas. E para que ele faça isso, diz que se ajuntou uma multidão e Jesus, ele subiu num barco. E do barco, ele ensinava as multidão. Então, ele estava ali no mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Para quem não sabe, eu creio que é de conhecimento de todos, esse mar não é um mar salgado, na verdade é um grande lago, e pelo seu tamanho, ele é apelidado de Mar da Galileia. Mas, há ali um efeito climático devido às montanhas, geladas, e a forma como o vento desce e a temperatura muda rapidamente, acontece tempestades, nesse mar, tempestades bem marcantes. Então é nesse lugar que Jesus está ensinando, e ele passa o dia ensinando aos discípulos, falando por parábolas, e a Bíblia diz que Jesus, no particular, ele explicava tudo para os seus discípulos. Então Jesus estava ensinando do barco, e agora Jesus vai passar a ensinar no barco, e ele chama os discípulos, e é isso que nós vamos ler a partir do verso 35, que diz assim: Nesse dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Você pode orar comigo? Querido Deus, estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome. O nosso coração é Teu, Pai. A nossa vida é Tua. Primeiro porque o Senhor nos criou, nos deu a vida, e depois porque o Senhor tornou a resgatar-nos, Pai, pagando um preço. Somos Teus, Senhor, ovelhas do Teu pasto. Somos a noiva do Cordeiro, que está sendo adornada dia após dia. Senhor, para cada dia na vida do homem, o Senhor tem uma palavra. Ó Deus, e hoje não será diferente. Fala ao nosso coração, traz vida, traz paz, traz direcionamento. Quebra, Senhor, os grilhões e coloca em liberdade. O Senhor que sonda os corações no profundo, no oculto, Senhor. Ó Deus, traz luz e vida e liberdade, Pai. Dá vida aos mortos, pois Tu és Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do mal, toda perturbação, todo barulho, para que possamos desfrutar plenamente da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, depois desse dia, um dia intensivo de aprendizado, Jesus agora chama os discípulos, eles entram num barco, mas a aula ainda não tinha acabado. Chegou a hora de viver a aula prática. Chegou a hora de viver na prática aquilo que Jesus estava ensinando. E é importante a gente notar que no verso 35 há uma palavra. Não é qualquer palavra. A palavra foi dita pelo Senhor dos Senhores.
A palavra foi dita pelo Criador de todas as coisas, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele, mas Ele estava ao lado de Deus, criando todas as coisas. Então foi Deus quem disse: vamos atravessar para o outro lado. Jesus chamou os discípulos, pediu que eles entrassem no barco, e Jesus não disse assim: vamos tentar atravessar para o outro lado. Jesus não disse: olha, nós vamos nos esforçar para atravessar para o outro lado. Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. E sob esta palavra, os discípulos, eles entram no barco com Jesus e agora eles começam a travessia. Entenda que eles fazem isso debaixo de uma palavra. Eles deixam a multidão e agora um grupo menor, eles estão obedecendo aquilo que o Senhor mandou. E como é bom obedecer, como é bom estar debaixo da palavra do Senhor, como é bom caminhar sobre a orientação desta palavra. Que Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então eles deixam o porto e agora eles vão para o mar. E diz a Bíblia que um forte vendaval e as ondas se levantavam e se lançavam sobre o barco, de forma que ele foi enchendo de água. Não era qualquer tempestade, era uma tempestade que estava jogando água para dentro do barco. E os discípulos começam, em desespero, lançar a água para fora da forma como eles podiam, para que aquele barco não viesse a afundar. Porém, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Uma coisa é certa: entre o berço e a sepultura, você vai passar por tempestade. Todos nós enfrentamos tempestade. Ninguém passa por esta vida sem viver as suas tempestades. E o interessante é que as tempestades, elas sempre vêm de surpresa. Elas sempre chegam quando a gente não está esperando. Elas chegam de repente. Às vezes nós pensamos: olha, está tudo tranquilo, e somos surpreendidos pelas tempestades. E quantas vezes, quando o mar se agita, quando as provações vêm, quando chega os momentos difíceis, quem é que não já pensou: Jesus está dormindo, Ele não está me vendo, Ele não se importa comigo, porque é com essas palavras que eles acordam Jesus: mestre, você não se importa que nós estamos morrendo? E quantas vezes nós temos essa sensação de que estamos morrendo, porque a tempestade, ela chega com um barulho, ela chega com água, e ainda era de noite, eles não tinham uma visão clara do que estava acontecendo, ou mesmo para onde eles estavam indo, e a sensação era: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos. Parece que a parte prática era fácil, né? Jesus ensinou, falou das parábolas, falou do reino. Olha, o reino é como uma pequena semente que cai no chão e vira uma grande árvore, e agora as aves se abrigam neles. Mas agora, vivendo na pele, a hora de realmente ser desafiado a confiar naquele que disse: vamos atravessar para o outro lado. Entenda que um dia o Senhor te chamou e Ele disse: vamos. Ele não falou para você: vai. Ele disse: vamos, porque Ele está presente, Ele está junto. Na caminhada o Senhor está contigo. E foi a voz dele que disse: nós vamos atravessar para o outro lado. Mas por Jesus estar no barco, às vezes nós temos a impressão que quando Jesus está no barco não tem tempestade. Se Jesus está presente, não pode ter escassez. Se Jesus está presente, não pode ter discussão. Olha, se Jesus está presente, não pode faltar nada, porque Ele está presente, Ele está no barco.
mas Ele está conosco, Ele está atravessando, e a voz dele diz: nós vamos passar para o outro lado. E diz a palavra que quando Jesus se levanta, Ele dá ordem, dizendo: aquieta-se vento, acalma-se mar, e tudo se segue numa grande bonança. Qual a diferença da voz que disse vamos atravessar para a voz que disse se acalma? Foi a mesma voz. Aquele que falou para você: olha, nós vamos atravessar para o outro lado, ele tem poder para dissolver a tempestade na hora que ele quiser. Então nós chegamos no verso 40, onde ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? E aquilo que o Senhor te pergunta nesta noite é: por que você está com tanto medo? Por que você deixa esse temor vir no seu coração, se você tem uma palavra dizendo nós vamos atravessar para o outro lado? Porque o temor tem espaço no seu coração? Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo, e o perfeito amor foi aquele que se entregou na cruz, aquele que morreu por mim e por você. Se Ele te ama, por que você está com medo? Porque chegou a tempestade? Porque você não está vendo o que está acontecendo? Porque as coisas saíram do seu controle? Pode ter saído do seu, mas nunca sai do controle de Deus. Entenda, você está andando sobre esta palavra, ainda não tem fé. Da onde vem a fé? A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo, e a mensagem de Cristo é clara. Ele está dizendo: nós vamos passar para o outro lado. A mensagem de Cristo está dizendo: olha, você não vai ficar no meio do caminho, nós vamos passar até o outro lado. E é diante desta palavra que a igreja avança, ano após ano, século após século, porque o plano de Deus não faliu. Aquilo que o Senhor construiu antes da fundação do mundo ainda está muito sólido. A igreja não está solta, a igreja caminha debaixo de uma palavra, e a palavra é: nós vamos passar para o outro lado, nós chegaremos lá, nós entraremos com aquela multidão incontável, vestidas de branco, dando glória, hosana, aleluia, nós chegaremos no porto seguro. Porque a palavra do Senhor, ela não passa. E por fim eles dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é? É o Emanuel, é o Deus conosco. Quem é Ele? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Quem é Ele? Ele é o Criador de todas as coisas. Quem é Ele? Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Quem é esse que todas as coisas se submetem a Ele? Ele é o Filho de Deus, Ele é o maravilhoso conselheiro, é Ele quem cuida de todas as coisas. Diga para a sua alma: quem é este? É o Salvador, é o Messias, é o Cristo, é aquele que reina para sempre, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, Ele é Senhor. Quem é esse que tem poder? É aquele que salvou a sua vida, é aquele que está ao seu lado, é aquele que não te desampara. Essa não foi a única tempestade, na verdade essa foi a primeira que Jesus acalmou. Houve uma segunda tempestade, está lá em Marcos 6, a partir do verso 47, diz assim: ao anoitecer. É interessante que parece que é sempre ao anoitecer, sempre ao anoitecer, mas a Bíblia diz que ao amanhecer as misericórdias se renovam. Ao amanhecer a alegria volta, mas ao anoitecer, quando parece que fica escuro, quando parece que a gente não tem visão, ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra.
Se na primeira tempestade Jesus estava no barco, e eles se apavoraram porque Jesus está dormindo, e agora Jesus não está no barco. Se a sensação de que Jesus está dormindo já é tenebrosa, e a sensação de que Jesus não está no barco, Jesus ficou em terra, mas Jesus deu uma palavra para eles também: vocês vão atravessar. Ei, tem momentos que vai ser muito nítido, você vai perceber o Senhor contigo, tem momentos que você vai ouvir Ele falando, tem momentos que você vai sentir a sua presença, tem momentos que realmente você fala: olha, o Senhor está aqui, eu posso sentir, a sua presença está ao meu lado, mas haverá momentos em que você não vai perceber, em que você vai sentir a falta, em que vai parecer que o Senhor não está, e a única segurança que você vai ter é essa: a palavra dEle, porque Ele não falou que você tem que sentir, Ele falou que você precisa crer. E Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias inclui todas as horas, todos os dias inclui todos os minutos, todos os dias inclui se é noite ou se é dia. Ele está com você, você não precisa sentir, você só precisa confiar naquele que deu a palavra, aquele que não muda. Ele disse que está com você, então Ele está com você, seja você sentindo ou não. E olha o que diz: Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Ele viu, Jesus estava em terra, os discípulos no mar, era de noite, estava a tempestade, e Jesus estava vendo, porque Jesus é onipresente, Jesus é onisciente, Jesus, Ele é todo poderoso, Ele vê todas as coisas, Ele está em todo lugar, porque Ele é Deus. A tempestade chega de surpresa para nós, mas nunca para o Senhor. E diz aqui: o vento soprava contra eles, e alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Lá vem Jesus, caminhando sobre a tempestade, porque para o Senhor não existe tempo ruim, porque Ele caminha sobre tudo. Deus trabalha com paradoxos. Paradoxos são pensamentos, posições ou argumentos que contraria o princípio básico, contraria a lógica, contraria o costume, como as coisas acontecem, ou como deveria ser uma orientação ou natural humano. Deus trabalha com paradoxos. Não tente entender Deus. Quem poderia esperar que Jesus viria caminhando sobre o mar? Você não sabe como Ele virá, mas você sabe que Ele virá. Então não tente entender ou tentar determinar como é que Deus vai entrar nessa situação, como é que Ele vai fazer, porque Ele não trabalha do seu jeito. Então, quando você for falar algo para Deus, não tente dizer a Deus como Ele deve fazer, porque às vezes a gente quer ensinar Deus: olha Deus, o Senhor precisa agir dessa forma, olha Deus, resolve esse problema desse jeito. Eu estava trabalhando em um serviço e estava com uma dívida, e o salário que eu ganhava não dava para suprir as minhas coisas. Eu tinha desejo de investir em algumas coisas, então eu comecei a dizer para Deus o que Ele tinha que fazer. Eu falei assim: Deus, me dá um aumento. Deus, toca lá no meu patrão, faz ele me dar um aumento. Eu comecei a pedir um aumento, porque era lógica natural: aumento, mais recurso, pago a dívida, resolvo minhas coisas. Mas Deus trabalha em paradoxos. Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu? Ao invés de aumento, eu fui chamado no serviço, e sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora. O que estava ruim parecia estar ficando pior. Se com aquele pouco não dava para sustentar, e agora sem um emprego? Mas Deus trabalha em paradoxos. No outro dia eu consegui outro emprego, e eu só fui atrás porque eu fui mandado embora daquele. E aí no emprego que eu consegui, eu fui ganhar quase o dobro do que eu ganhava. E o dinheiro da rescisão, eu paguei minha dívida. E eu fiz o investimento que eu precisava. Entende? Deus vai trabalhar do jeito dele. Você fica tentando resolver, bater na cabeça, ou tentando dizer para Deus.
Você só precisa apresentar para Ele a sua necessidade e dizer: Deus, o problema é esse. Olha, Senhor, eu errei porque eu administrei mal aquilo que o Senhor me deu, e agora eu estou precisando que o Senhor venha caminhando sobre a tempestade. Paradoxos. Como é que a gente fica mais forte? Isso é um paradoxo. Como é que a gente fica mais forte? Gastando energia. Você gasta mais energia e aí você vai ficando forte, porque você vai trabalhar, você vai malhar, você vai se exercitar, você está gastando energia, está ficando mais forte. E aí eu pergunto para você: o que Deus vai fazer para te deixar mais forte? Como é que Deus trabalha? E às vezes você fala assim: Deus me faz mais forte. Olha o que você está pedindo. Você fala assim: Deus me deixa mais paciente. Como é que a gente fica mais paciente? Exercitando. Mas vai vir mais coisa para você perder a paciência. Então confia em Deus. Mateus 14, ainda falando da tempestade, Mateus traz mais alguns detalhes que eu quero pegar aqui, do verso 28 e 29. Jesus, ele vem agora caminhando sobre o mar, e quando os discípulos veem Jesus chegando, o que eles dizem? Um fantasma! Olha só que interessante, o socorro está vindo, Jesus viu eles em dificuldade, e agora Jesus está chegando, e eles acham que Jesus chegando estava piorando a situação. Quantas vezes a gente está vivendo um momento e o socorro está chegando e a gente não interpreta bem o socorro? Porque o fantasma pode ser assim: ei, você pediu aumento e você foi mandado embora. Mas era Jesus chegando. Às vezes a situação parece que está piorando, você não entende, e talvez você fica com medo, e como os discípulos você entra em desespero, porque você não reconhece Jesus chegando e você confunde Jesus. Porque algumas coisas que acontecem, às vezes a gente reclama, às vezes a gente é contra aquilo, mas é o socorro que está chegando e você não está vendo, porque você criou uma expectativa para aquela situação, você criou uma expectativa para a forma que Deus vai estar agindo, mas Deus está agindo em paradoxos, e você não entende, aí você não conhece Jesus. Por isso que a Bíblia nos diz para ser grato em todas as situações. Por quê? Porque existe uma palavra que você não vai submergir diante dos desafios. O próprio Deus se comprometeu para que não venha sobre você uma batalha que você não tenha força para suportar. Mas antes, com a aprovação, a Bíblia diz que o Senhor envia o escape. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Então Jesus vem e agora eles o reconhecem. Então diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E qual é a resposta de Jesus? Venha, respondeu ele. Agora uma palavra, antes não havia, mas agora Jesus disse: venha. E o que Pedro faz? Desce do barco. E como é que Pedro caminha? Pedro está caminhando sobre o quê? Sobre a palavra. A palavra disse: venha. E agora Pedro caminha, porque ele estava sobre uma palavra. Nós podemos caminhar sobre a palavra. Mesmo que esteja tempestade, Pedro desce do barco porque havia uma palavra, e agora ele caminha sobre a palavra de Deus. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, quando ele voltou a olhar para o problema, voltou a olhar para a dificuldade,
Ele reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Quando a gente tira os olhos da palavra, porque Jesus é a palavra, e você começa a se focar nos problemas, aí você começa a afundar, porque você perdeu o foco daquele que disse para você: vamos passar para o outro lado, você estará com ele do outro lado. Foi ele que disse: vem a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi ele quem disse: todo que vem a mim, eu não lançarei fora. E é sobre esta palavra que nós estamos caminhando. Então Pedro gritou: Senhor, salva-me. Ele se lembrou para onde estava indo. Se você sente que você está afundando, você pode gritar: Senhor, salva-me, salva-me. Aqui diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus não criticou, Jesus levantou, estendeu as mãos, segurou Pedro e o colocou de pé. O Senhor, Ele está disposto a estender a mão a todo aquele que clama. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você está com medo? Aonde está a sua fé? Por que você está duvidando? Você acha que Ele parou de te amar no meio do caminho? Você acha que Ele te chamou e agora que você está com Ele, aí não, fica aí, não quero mais você. Você acha que Jesus faz isso? No meio do caminho Ele deixa os filhos para trás? Por que você está com medo? Por que você duvidou? 3 lições. Primeira, o fato de Jesus estar no barco não nos isenta dos problemas. Não é porque Jesus está no barco que tudo vai bem, mas Ele está lá. Alguns problemas vêm por causa dos nossos erros, porque a gente peca, a gente erra, a gente não obedece, e aí algumas tempestades elas vêm porque as tempestades são pedagógicas, e outras vêm porque são provações, para você ficar mais forte, porque o Senhor está te lapidando, Ele está trabalhando em você. Simplesmente confia nele. Segunda lição: às vezes o momento é de agir e não de apenas ficar clamando. Porque Jesus fala: por que vocês estão clamando? Por que estão com medo? Às vezes é hora de agir, é hora de fazer, e a gente fica esperando Jesus descer do céu e vir agir. Diz uma ilustração que uma grande enchente veio sobre uma cidade e a água começou a subir, e as pessoas deixando suas casas, indo embora. E o Senhor, Ele subiu no telhado da sua casa, e aí Ele começou a orar, falando assim: Deus, venha me salvar. Então vem os bombeiros com um barco e passa e diz: venha, desce, venha, entre no barco. E ele fala assim: não, eu estou confiando em Deus, Ele vai vir me ajudar. E passa o barco, e aí passa mais algumas horas, e a água subindo, quase no telhado, vem um helicóptero, e fala: vamos, saia. E ele diz: não, eu estou aguardando Deus vir me ajudar. E aí a água sobe, o homem morre, e chega nos céus, ele bravo vai falar com Deus: Deus, eu te chamei, você não veio me ajudar? E aí Deus fala para ele: eu mandei o bombeiro, mandei o helicóptero, você não quis sair, você ficou lá e morreu. Às vezes a gente não entende o socorro, porque a gente fica interpretando as coisas. Deus, Ele age através de pessoas. Deus, Ele age nos dando oportunidade.
põe a fé em ação. Terceiro, nós não podemos julgar as intenções de Deus. Às vezes a gente quer julgar as intenções de Deus, como os discípulos fizeram. Jesus, você não está vendo que eu estou morrendo? Você não vai fazer nada? E às vezes a gente acha que Deus é mau e que Deus está fazendo alguma coisa para nos punir. Mesmo quando Deus pune, Ele está sendo bom, porque Ele faz isso para nos corrigir. Então nós não podemos julgar as intenções de Deus. O que eles achavam que era um fantasma, ou seja, um perigo e terror, na verdade era socorro e paz. Deus, Ele não aceita. Lá em Jeremias 28:11 Ele diz assim: sou eu que sei as intenções que tenho sobre vocês, e a intenção é de paz e um futuro. Deus, Ele diz assim: olha, não definam as minhas intenções, sou eu quem sei o amor que eu tenho por você e o que eu quero fazer na sua vida. Algumas coisas vêm sobre nós, como Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo. E é muito bonito a gente ler Números 23:8, quando ele diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Nenhuma maldição pode chegar sobre a sua vida. Você não precisa fazer quebra de maldições, porque Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Não há maldição, não há encantamento sobre a igreja do Senhor. Algumas pessoas dizem: olha, fizeram macumba contra você, fizeram tal coisa. E aí? Mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. Porém, o próprio Balaão, ele usou de astúcia. Lá em Apocalipse 2,14 diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas, você que tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Foi Balaão quem instruiu para que eles mandassem as mulheres se deitar com os homens e que eles sacrificassem aos ídolos com as prostitutas cultuais, e aí o povo sofreu. Entenda que o pecado vem as tentações, porque contra você não pode ter maldição. Então o diabo, ele tenta te enganar, levando você, dá só uma olhadinha, não tem problema. E aí quando a pessoa vê, ela está toda enrolada com a pornografia. Pega, ninguém está olhando. E aí quando você vê, você está enrolado com aquilo. E aí as coisas param de andar, porque a gente vai abrindo brechas. Porque o inimigo, ele não pode tocar nos escolhidos do Senhor. Só quando Deus diz sim, é que ele atravessa a linha. Foi assim com Jó, foi assim com Pedro, e assim com você. Então aqueles que estão firmados no Senhor, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. Há uma lei, a lei da semeadura. Gálatas 6:7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Por isso que o inimigo quer te levar a semear mais maus sementes. Por isso que ele vem tentando colocar na sua mente pensamentos ruins, tentando jogar um contra o outro, porque é daí que a gente vai saindo, debaixo daquilo que Deus colocou sobre nossas vidas. Marcos 6, 51 e 52 diz assim: então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Quando Jesus foi para aquele lugar onde ele passou o dia ensinando, antes disso, Jesus
ele viu que os discípulos estavam sobrecarregados. Diz a Bíblia que eles iam e vinham e não conseguiam nem parar para comer. Então morreu João Batista e aí acumulou agora um peso emocional. Aí Jesus disse: para tudo, nós vamos sair, vamos para um lugar tranquilo e lá nós vamos nos refazer. E aí é que nós precisamos de descanso, nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso tempo. Isso é orientação do Senhor. Mas cuidado com esse tempo, porque nós somos do Senhor. Às vezes a gente coloca tão forte isso, que eu estava uma vez em um sítio, em um lugar, a gente estava ali para descansar, e uma das pessoas que estava ali falou assim: olha, ninguém vai pegar a Bíblia, ninguém vai orar aqui hoje a gente está aqui para descansar. Ué, quem disse que pegar a Bíblia e orar é cansativo? Naquele dia, na vida dessa pessoa, foi instaurado algo terrível, e daquele dia em diante foi só destruição. A família acabou, o lar se desfez. Cuidado com o tempo de descanso, ele é precioso, você precisa cuidar dele, mas às vezes no meio do seu descanso, Deus vai falar: agora eu quero você comigo. Foi o que Jesus fez. Chegou a multidão, estava como ovelha sem pastor, então Jesus passou o dia ensinando, e o coração dos discípulos ficou endurecido, e aí diz que eles não entenderam o milagre dos pães. Eles não precisavam de alimento, tinham muito alimento. Só Jesus ficou, eles ficaram parados, era o tempo deles descansar. E agora a tempestade vem, porque eles não haviam compreendido. As tempestades são pedagógicas. Já estou encerrando. Não houve uma única tempestade que eu enfrentei que Deus não revelou algo de ruim no meu coração. Todas as tempestades que eu passei, Deus tratou algo comigo. Deus me ensinou algo, Deus me curou de algo. As tempestades são pedagógicas. Olha o que disse Spurgeon: quando falam mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Assim somos nós. As tempestades são pedagógicas. As inúmeras tempestades que enfrentei também revelaram coisas a respeito das pessoas que caminham comigo. A tempestade faz isso, ela revela o nosso coração e revela o coração de quem está conosco. No meio da tempestade, as pessoas mostram-se quem são. Se alguém falar mal de mim, não preciso me defender. Talvez deve ser verdade. Eu não sou bonzinho para todo mundo. Então as tempestades, elas mostram e revelam o nosso coração. As tempestades são pedagógicas. Todas as tempestades que enfrentei serviram de aprendizado e aumentaram a minha fé. Depois da tempestade, a nossa fé, ela é fortalecida. Sou melhor do que as pessoas pensam, pior do que elas imaginam. As críticas não me abalam, os elogios não me iludem. Sou o que sou e não o que falam. Nós não somos nem super e também não somos os piores, mas somos o que somos. Então Deus trabalha conosco. Para fechar, Romanos 5, eu vou ler do verso 1 ao 5, e com esse verso eu encerro. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você caminha sobre uma palavra,
Jesus disse para você: vem, então pode caminhar, pode continuar seguindo. Essa tempestade, ela não vai te destruir, porque o Senhor da tempestade foi aquele que te deu a ordem, foi aquele que te chamou e aquele que está contigo.